Oi, sogro, oi, sogra, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo. Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Não, Não. fomos pegos de surpresa. Surpresas da Nora. Ó, essa semana, dia 27, vocês completaram quantos anos de casados? 30 anos. 30 anos, é muito tempo, hein, gente? Nesses 30 anos, acredito que viveram muitas e muitas coisas. E eu quis gravar esse vídeo, por quê? Para vocês deixarem um pouquinho da história de vocês e também conselhos para nós, casais jovens, aqueles que estão noivos, aqueles que ainda estão namorando e quem ainda está procurando também alguma pessoa, né? Porque a própria palavra ela fala, né? Que nós devemos aprender com os mais velhos e também fala que a sabedoria ela tá na multidão de conselhos, né? Então, primeiro eu quero saber um pouquinho, como que vocês se conheceram? Quem quer falar primeiro? Aí eu falo. A gente se conheceu, né? Eu tinha 17 anos, entrei numa concessionária da Volkswagen, né, para trabalhar de soldador. E passou 2 anos aí a Marli entrou também para trabalhar. Então eu conheci ela lá, né? E depois, no ano seguinte, aí ela saiu do emprego e depois a gente começou a namorar. E para você, Marli, como que foi esse início? Qual que é a sua versão dessa história? O começo do namoro, no comecinho é sempre bom, mas vai passando o tempo, né? Vai tendo alguns conflitos no meio do caminho. E eu era uma pessoa muito rígida, né? Não conseguia receber o amor dele e a gente acabava discutindo bastante. Até que eu comecei a ir numa igreja evangélica, porque eu sabia que eu tinha que mudar o meu interior. E aí, nesse tempo, a gente já era noivo de aliança, com os móveis comprados, mas ele não aceitou, porque ele falava que ele nunca ia frequentar uma igreja evangélica e que não queria que os filhos dele fossem criados numa igreja evangélica. Uhum. E aí, como que foi então para o Devanir, né, para que o senhor conseguisse alcançar o coração dele? Demorou um tempo, né? Porque nesse princípio eu não era uma verdadeira cristã. Eu só estava indo na igreja. E aí ele propôs que ele voltaria comigo, porque ele largou de mim várias vezes, se eu voltasse a ser católica. E aí eu voltei, a gente casou na igreja católica, e aí a gente foi ser praticante na igreja católica, porque ele era católico só de batismo, né, de criança, mas ele não frequentava. E nisso passou 5 anos, a gente teve o Vinícius, mas o meu coração sempre vazio, porque eu precisava da palavra de Deus para encher meu coração. E eu precisava muito aprender a palavra do jeito que eu busquei na igreja evangélica. E aí eu decidi entregar meu casamento para o Senhor. Acreditei que se o Deus que a Bíblia falava era verdadeiro, ele não ia deixar meu lar ser destruído. Então, nesse tempo, o Devanir não gostou muito, mas eu persisti, né, até que um dia eu fiz uma campanha de oração de 21 dias, de oração em jejum, e ele, pela conversão dele, nesse tempo ele não gostava que eu ia, mas eu perseverei. E quando terminou, eu achei que ia ser muito rápido a conversão, porque eu era nova na fé, não conseguia compreender. E aí eu desanimei, fiquei uns 3 meses sem ir na igreja, e as irmãs da intercessão foram até na minha casa num domingo orar por mim, só que chegou lá, ele estava no quarto, e a oração, o Espírito Santo mudou, e não era mais para mim, era para ele. E o Espírito Santo falou através da irmã: por que você me resiste? Eu já escolhi essa família para ser a família bendita do Senhor. E aí ele saiu do quarto chorando e aceitou Jesus na sala da minha casa. E ali ele falou para as irmãs que não ia naquele dia, e no próximo domingo ele ia, e permaneceu até hoje. Uau!
E aí, Devanir, a partir desse momento, né, que você entregou a sua vida para Jesus, o que mudou na sua vida? A gente começa a ter o entendimento da palavra, né? Aí é da mesma forma quando a gente compra um celular ou um carro zero, vem com manual de instruções, né? Não pode ter um certo cuidado, você não pode misturar o veículo é flex, álcool, a gasolina, você não pode pôr diesel. Então são coisas assim. Aí eu comecei a ter curiosidade pela Bíblia. E a Bíblia também é o nosso manual de vida aqui na Terra, para todo ser humano. Sim. Então, o que aconteceu? A gente começa a ler as Escrituras, a gente começa a ter o despertar de Deus na vida, né? A mesma palavra que Jesus, quando estava em terra, ele disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente começou a ter um entendimento e as dificuldades para todos vêm. Aí, quando a dificuldade vinha, a gente, dentro da palavra, né, na presença de Deus, o fardo era aliviado, se tornava o jugo mais leve. É isso. E para mim foi um divisor de águas nas nossas vidas, sim, foi. Certo. Gente, e nesses 30 anos, né, eu acredito e também eu sei um pouquinho a história, né, como eu sou a nora de vocês, que viveram muitas lutas, né, lutas financeiras, lutas emocionais, espirituais. Então, depois de tudo isso, né, o que fez, assim, ou quais foram, né, as coisas que fizeram vocês continuarem juntos durante todos esses anos? Eu acredito que foi o amor. Primeiro Deus, né? Em todas as coisas. Porque Ele que nos dá sabedoria, entendimento, para que a gente possa continuar. E segundo o amor. Porque teve um momento, alguns anos atrás, quando meus filhos, um tinha 7 anos e outro 4, eu fiquei muito doente, eu tive um surto psicótico, fiquei 45 dias inconsciente, levei 3 anos para me recuperar, e nesse tempo, até que o médico queria me internar, o Devanir não deixou, disse que cuidava de mim em casa e ele cuidou, mesmo trabalhando, cuidando de 2 crianças, ele me amou com o amor de Cristo. Assim como a palavra de Deus diz, marido, amai vossas esposas, assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. E foi esse amor que ele derramou sobre a minha vida e sobre a nossa família, não desistindo de mim e nem dos nossos filhos e da nossa família. Porque foi um período muito difícil, um período em que eu não fazia nada, não dava para contar comigo para nada, eu só dava trabalho nessa época, e mesmo assim, ele me amou e nunca perdeu a paciência. E principalmente, nunca perdeu a fé de que eu ia melhorar e sair desse lugar. E para você, Devanir, o que fez você continuar amando a Marli durante todos esses anos? Isso eu vejo mesmo que é um amor, né? É um amor de uma pessoa para outra, né? Desde quando eu conheci a Marli pela primeira vez lá no trabalho, né? Aí aquilo lá já foi um amor assim que né? Só de olhar. Um amor que até hoje a gente cultiva ele, não é isso? E a gente vê que Deus preparou, uniu nós dois juntos mesmo. Eu vejo isso. É isso aí. E tem uma coisa que a minha sogra sempre fala, né, Marli? Que é uma coisa que você admira no meu sogro. Conta pro pessoal, o que é que você admira nele? Eu admiro porque faz 30 anos que a gente está casado e 33 anos, né, que a gente está junto, desde o início do namoro. E até hoje ele me olha com o mesmo olhar. Eu já passei por fases boas, ruins, magra, gorda, feia, bonita, doente, saudável, e ele continua me olhando com o mesmo olhar. E o que você mais admira na minha sogra, Devanir? A Marli tem muitos pontos, né, para me falar, né?
Mas a Marli, ela é muito companheira, é uma mulher de confiança, né? E eu vejo que a Marli, né, Deus foi me dando estratégia, né, para cuidar dela. E a Marli, quando eu conheci ela, era a mesma coisa que você trancar um cavalo selvagem, né, um cavalo que vive livre, solto, né, e vai para onde quer. Aí a Marli, eu sempre deixei ela solta, livre. Eu vejo que a beleza dela mesmo está nesses cuidados que eu tenho com ela, né? Eu vejo por aí. E o amor que eu retribuo para ela, isso volta em dobro para mim. Uau! E agora falando sobre os filhos, né? Vocês têm 2 filhos, o Vinícius, que é o meu marido, e o Vitor, e são 2 rapazes, né, para a glória de Deus, firmes em Deus, com um caráter íntegro, né? Claro, todo mundo tem, né, as suas chatices, seus defeitos, mas são homens maravilhosos. E qual que é o conselho que vocês dão para a criação de filhos? E interessante essa questão que você falou a respeito dos 2 filhos, né? Eu mesmo, né, quando nós casamos, eu sempre falava com Deus, né? Mesmo não conhecendo Ele como conheço hoje, mas eu falava muito com Ele. Eu falava, Senhor, eu quero ser pai de 2 filhos homens. Por quê? Porque eu não quero que o dia de amanhã eles maltratem as filhas de outras pessoas. Então eu sempre pedi isso para Deus, né? Aí veio o Vinícius, que é o mais velho, depois veio o Vitor também, né? E outro detalhe também, eu comecei a ter intimidade com Deus, eu falei para Deus, Senhor, eu quero que eles nasçam na segunda-feira. Para quê? Para mim ficar a semana toda em casa. E o que aconteceu? Os 2 nasceram na segunda-feira. A gente brinca, né? Que os 2 é puxa-saco do pai desde o ventre. E um detalhe que o Devani acabou esquecendo, que ele sempre falava que ele queria criar 2 filhos homens para saber lidar com uma mulher e não ter uma filha mulher para entregar na mão de qualquer homem. Isso. Então isso ele sempre pedia. E quanto ao como que foi criar os filhos, eu creio que foi a palavra de Deus que me ensinou. Porque a palavra de Deus fala, eduque seus filhos no caminho, ensine seus filhos no caminho que deve andar, para que quando eles crescerem não se desviem dele. E foi através dos conselhos, da palavra escrita, que eu pus em prática, porque eu não tinha condições emocionais para criar, para educar 2 filhos, mas o Senhor foi me instruindo através da palavra dele. Então, um conselho, sempre peça conselho para Deus, porque o Senhor sabe a melhor forma e ele vai te ensinar. E outra coisa, os 2, pai e mãe, têm que andar na mesma visão. Quando um corrige, o outro não pode deseducar na frente, porque senão vai dando asa para a criança. Então, os 2 têm que, mesmo não concordando, quando um falar, o outro ouvir, fala para o parceiro no secreto, mas nunca na frente dos filhos. Uau, essa é uma preciosidade mesmo de conselho. E vocês querem deixar alguma mensagem final, alguma coisa que eu não perguntei, que vocês querem deixar de conselho? Não, a gente vê que a gente, em Deus, nós somos uma família diferente, né? Sim. Muitas vezes não precisa de mudar os costumes, né? Não precisa de passar uma maquiagem no rosto para falar que é diferente, mas sim o coração da gente. Quando a gente está acompanhando o manual de vida, né? Que a palavra de Deus é a escrita dele aqui na terra, quando a gente obedece os mandamentos, Deus honra, Deus prepara e Deus fortalece em todos os momentos. E o conselho que eu tenho para dar é nunca desistir da família, porque o maior propósito nessa terra de Deus é a família. E se o Devani tivesse desistido de mim, né, da nossa família, naquele momento que eu fiquei doente, hoje a gente não estaríamos aqui desfrutando desse tempo que o Senhor tem nos dado, um tempo de paz, um tempo
de descanso, um tempo de amor. E também o respeito. A gente precisa respeitar o outro, né? Saber que é uma só carne. Quando é uma só carne, a gente não quer machucar a nossa metade. Então, primeiro, a palavra de Deus. Segundo, nunca desistir um do outro. E terceiro, respeito. E aí o amor de Deus vai acrescentando tudo nas nossas vidas. Certo, muito obrigada, gente, por responder tudo isso, né? E assim, na geração que a gente tá atualmente, né, que os relacionamentos eles são tão descartáveis, né? As pessoas às vezes casam já pensando assim, ah, se não der certo, eu divorcio, né? Uma união de 30 anos é algo assim que a gente precisa muito se inspirar, né? Então, obrigado por compartilhar a história de vocês, por esses conselhos, e eu espero que esse vídeo abençoe muitas pessoas. Amém. Amém. Para todo mundo que está vendo esse vídeo, que o Senhor possa fazer do casamento deles assim como transformou o nosso. Então, que Ele possa transformar o casamento de todos e que aquele que ainda não for casado saiba escolher também. Porque Deus nos dá a oportunidade de escolhermos, né? Se a gente tiver com a mente aberta para a palavra de Deus, Ele vai te dar entendimento para você escolher certo. Amém. Tchau, tchau, né, gente? Tchau, tem beijinho também, no beijinho. Que lindo!